Maranata! Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por estar aqui e ter a alegria de adorar o Teu nome com essa juventude linda do Rio Grande do Sul. Obrigado porque por meio do Teu Espírito o Senhor tem nos feito fortes. Somos fortes pela Tua graça, somos fortes pelo Teu amor. E obrigado porque Teu Espírito separou uma obra toda especial para fazer em nossa vida nessa manhã. O nosso coração está aberto para receber aquilo que o Senhor preparou. Fala o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor desejar, contando que terminemos a mensagem, todos nós com uma certeza. Não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Que seja essa a realidade de todos nós, em nome de Jesus, e tua juventude diz: Ei, Deus criou para nós termos prazer. O grande problema é que quando a gente fala a palavra prazer, parece que um dispositivo é ativado como se prazer fosse sinônimo de pecado. Então o crente tem dificuldade de falar prazer, porque normalmente a palavra prazer é associada ao pecado. Ei, quando temos uma visão clara da palavra de Deus, prazer é totalmente possível, porque Deus nos dá fontes de prazer. É verdade que o diabo deturpou todas elas, mas a Bíblia é clara que nós temos fontes de prazer. E eu quero começar citando 3 fontes de prazer que Deus nos concede e que a realidade do mundo dominada pelo pecado está jogando na lata do lixo. Mas Deus trouxe você aqui para resgatar estas verdades. Primeira fonte de prazer, prazer do homem para com Deus. Me ajuda aí. Primeira fonte de prazer, prazer do homem para com Deus. Faz o gesto para ficar bonitinho. Primeira fonte de prazer qual é? Pode falar, do homem para com Deus. Pode bater na caixa de catarro, irmão, vamos lá. Primeira fonte de prazer, qual é? Do homem para? Qual é a primeira fonte de prazer, Rio Grande do Sul? Segunda fonte de prazer, do homem para consigo mesmo. Segunda fonte de prazer, do homem para consigo mesmo. Primeira fonte, do homem para com Deus. Segunda fonte, do homem para consigo mesmo. Qual é a segunda fonte de prazer? Deixa eu ver se você está ligado. Primeira fonte de prazer. Segunda fonte de prazer. Agora, terceira fonte de prazer. Do homem para com o próximo, mas próximo a saber o cônjuge. Compliquei, né? Do homem para com o cônjuge. Aí tu faz assim, mas cuidado para quem tu aponta, irmão, pelo amor de Deus. Ok? Terceira fonte de prazer. Do homem para com o cônjuge. Manda assim, ó. Se tu apontar, tu já está profetizando, hein, irmão? Deixa eu ver se você entendeu. Primeira fonte de prazer, faz o gesto. Segunda fonte de prazer. Terceira fonte de prazer. Qual é o prazer do homem para com Deus? A palavra que resume tudo, adoração. Deus quer que você tenha prazer na presença dEle e por causa disso Ele te convida para uma vida de adoração. Eu já ouvi uma definição muito legal sobre adoração, que é a maior homenagem que um ser vivo pode prestar ao seu Deus. Mas, resumidamente, adoração não é o que você quer. Adoração é o que Deus pediu. Quando é que eu adoro ao Senhor de verdade? Quando eu faço o que Ele pede, não o que eu quero. Se Ele falou amarelo é amarelo, verde é verde, roxo é roxo, não tem o direito, o ser humano, de alterar aquilo que Deus determinou. Se você não segue a palavra e se declara adorador, você está enganando a si mesmo. Você pode ser o que você quiser, mas adorador não. Adorador faz o que Deus pede. E a gente tem uma geração hoje que está imitando o Caim. Deus pede o cordeiro, o Abel oferece o cordeiro, aí o cara vem racionalizando. Não, mano, cordeiro tem a ver com isso? Nada a ver. Vou matar o bichinho? Não. Eu vou oferecer alguma coisa de coração. E Deus vai aceitar porque é de coração. Aí o cara faz o que Deus não pede. E ainda alega que está fazendo
de coração. Desculpa, só vale de coração o que Deus pediu. Se você faz o que Deus não pede, alegando ser de coração, não adianta, porque está incoerente quanto à palavra dele. Tem adorador de verdade aqui nesta manhã? Diz amém. Fonte de prazer do homem para com Deus, a adoração. Claro que o diabo não quer que você tenha esse prazer. Óbvio que no cenário do grande conflito, a coisa que mais tem sido jogada na lata do lixo é exatamente a noção do que significa adoração. E a linha é tênue entre a verdade e a mentira. E a adoração é tão importante que vai determinar, segundo o Apocalipse, a classificação de salvos e perdidos. Quem será salvo? O verdadeiro adorador. Quem estará perdido? Quem é um falso adorador ou quem não é adorador de forma alguma. Alguns alegam ser adorador e naquele dia escutarão: Senhor, em teu nome nos expulsamos demônios, não fizemos curas e maravilhas. E Cristo lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Deus reconhece como cidadãos do céu aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E adorar ao Senhor é fazer o que Ele pede, não é o que a gente quer. Ei, para de fazer o que tu quer, irmão. Começa a fazer o que Deus está te pedindo e você vai experimentar o que significa uma verdadeira esfera, atmosfera de adoração. Segunda fonte de prazer do homem para consigo mesmo. Vamos resumir na palavra alimentação. Comer é bom, quem gosta de comer diz amém. Amém. Vou te falar, é a especialidade do crente. Pensa numa raça, não bebe, não fuma, mas come. Eu lembro aí quantas vezes tive que fazer orçamento para um evento, incluindo a comida, e depois arrependido, o indivíduo sempre voltava: pastor, pelo amor de Deus, o que eu se reservei para comer em uma semana, os crentes comeram num dia só. Está difícil. E eu me lembro numa ocasião, quando eu organizei um jantar do Dia dos Namorados. Eu era pastor distrital, a data de junho estava se aproximando, os líderes jovens se reuniram e falaram assim: pastor, é o seguinte, vamos fazer um jantar maneiro, com 90 casais, é a nossa meta, precisamos reunir num ambiente 180 pessoas, arruma um lugar para a gente. E eu comecei a visitar alguns lugares, e obviamente um lugar que atenderia quem é vegetariano, quem não é, e entendemos que a churrascaria da cidade seria o melhor lugar. Tinha um buffet de frios bem legal, saladas à vontade, carne para quem come carne, então está tudo certo. Fui lá e falei com o dono do restaurante: irmão, seguinte, jantar do Dia dos Namorados, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu vim aqui negociar contigo para fecharmos o ambiente para o jantar dos namorados. Ele: beleza, pastor, é possível, vamos negociar um preço. Ele falou: pastor, o nosso preço já está bom demais. Eu falei: irmão, vamos negociar um preço? Pastor, nosso preço está bom demais. Eu falei assim: tu conhece os Adventistas do Sétimo Dia? Ele falou: não, nunca ouvi falar. A gente tem um negócio chamado princípio de saúde. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. A gente encara o corpo como o templo do Espírito Santo e não como uma lata de lixo. À noite, minha galera não come muito, pega leve. Pode fazer um preço especial, porque nós temos essa filosofia de vida baseada na palavra de Deus, porque somos adoradores. Ele falou: está falando sério comigo, pastor? Estou falando, vai de boa. O povo pega leve de noite. E ele reduziu o preço. E finalmente, à noite do jantar dos namorados, estava lá começando a programação, a fila se formou, e aí um coração de flores, o pessoal passava, violino tocando, música ambiente, tudo na penumbra, luz de vela sobre as mesas. O primeiro crente desesperado se manifestou: pastor, que hora que é a comida? Incomodado ele estava, porque estava demorando com a programação, e aí foi dada a autorização para todo mundo então se servir junto ao buffet. E, de repente, quando a autorização foi dada, foi um escândalo. Parecia que tinha se iniciado uma disputa, uma grande corrida, mulheres ficando para trás, homens na frente, os casais se separando por causa do rango. E eu fiquei entristecido com aquilo que eu estava vendo, e eu percebi daqui a pouco
o gerente me procurando, porque o buffet de carne já tinha sido arrebatado, e ele repunha e desaparecia, e ele começou a me procurar e eu comecei a me esconder. E o meu escândalo maior foi com a irmã da igreja, que enquanto comia, e eu não estava comendo, eu estava arrasado, não sei nem tinha sobrado também, a irmã da igreja tinha uma verdadeira montanha no prato dela. Eu pensei, será que a irmã trabalha como pedreiro? Mas ela não tinha apenas um prato, ela tinha 2. O segundo prato era somente de carnes. E enquanto eu observava a irmã ali com toda a vontade, ela abriu a sua bolsa e sacou a Tupperware. Eu falei, irmã, o que você está fazendo? Eu perguntei enquanto ela colocava carnes dentro da Tupperware. O que você está fazendo? Pastor, estou garantindo a semana. Que vexame. É claro que o gerente me achou. E eu de cabeça baixa fiquei e não falei nada, apenas escutei. Pastor, o senhor é um mentiroso. Esse teu povo que tem princípio de saúde, eles podem até não fumar e não beber, mas ô raça para comer, eu nunca vi igual. Melhor que bebesse que fumasse, porque aí não me dava tanto prejuízo. Eu pedi desculpa. No dia seguinte eu tinha que fazer uma visita de batismo, passei na casa do diácono-chefe que ia visitar o jovem comigo, que seria batizado, mas ele estava passando mal porque havia comido muito no sábado à noite. E ele disse, pastor, eu não vou fazer uma visita com o senhor, estou passando mal. E eu no portão dele o vi passando mal e ele falou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, oro não, irmão. Se eu orar por você, eu vou pedir para que Deus te mate. Não orei por ele. Porque que come igual um desesperado e depois está pedindo oração? Que incoerência. O cara, em vez de comer para viver, vive para comer. O cara cava a sepultura com os próprios dentes. Parece um peixe, vai morrer pela boca, irmão. Ei, teu corpito não é uma lata de lixo. Presta atenção, o que você joga aí dentro. Presta atenção, o que você bebe, o que você come, você glorifica a Deus através do modo como você se alimenta também. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que devia ser uma bênção se transformou numa maldição. Você, em vez de comer para ter saúde, está comendo para ter enfermidades. Se liga, mano. Fica maltratando o teu corpo na tua juventude, a conta vai vir mais tarde, e quando a conta vier, talvez seja tarde demais. Se cuida hoje, Deus não vai fazer por você o que é de tua responsabilidade. A fonte de prazer não pode ser transformada em maldição, e Deus nos deu a responsabilidade de representarmos isso ao mundo. Fonte de prazer para com Ele, adoração, prazer conosco mesmo, alimentação. E prazer para com o próximo, mais próximo, a saber o cônjuge, o que é? Revela, Jesus. O que é? Usa teus jovens, o que é? Ninguém fala, Jeová. Está com vergonha, irmão? Se não quer falar sexo, fala sexo. Fonte de prazer do homem para com o cônjuge. Fala com força, criatura. Tu está morrendo? Tu não é forte, irmão? Fonte de prazer do homem para com o cônjuge. Assanhados. A minha mãe nordestina sempre fala, deixa de ser enxerido. Quem criou o sexo, Deus ou o diabo? E por que a gente demoniza tanto? Por que as igrejas não falam sobre isso? Por que os pais não conversam com os filhos? Por que a gente sempre é educado na escolinha da igreja que o pezinho Jesus fez, a mãozinha Jesus fez, a cabeça Jesus fez, a perna Jesus fez? Aí a criança, esse negócio aqui no meio das minhas pernas, mamãe, para com isso! Coisa feia! E é interessante que perna se chama perna, pé se chama pé, cabeça se chama cabeça, mas o negócio lá tem um montão de nome esquisito. Perereca, periquito, e por aí vai. Ei, qual que é o nosso problema, meu irmão?
a Bíblia aborda este assunto de um modo tão claro. Existe um livro inteiro falando sobre a intimidade de um casal na perspectiva de Deus. O sexo e a sexualidade são bênçãos de Deus para o ser humano que se transformaram numa maldição, porque não estamos seguindo a orientação da palavra como bons adoradores. E olha você com a sua administração sexual, com a sua sexualidade corrompida, com a prática ilícita de sexo e, consequentemente, uma escravidão junto à pornografia e tua vida arruinada. Deus separou uma grande fonte de prazer para você e você está usando errado o que Deus separou para que você pudesse ser feliz. Casamento é a perspectiva divina para você que deseja ter uma vida sexual ativa. Eu nunca quis casar. Sabe por que eu nunca quis casar? Porque o lar que eu vim, um inferno. Perdi meu pai com 1 ano de idade. Minha mãe arrumou um padrasto violento, estúpido, grosso, ignorante. Desse relacionamento da minha mãe com ele nasceu a minha irmã. Este homem mulherengo traía constantemente a minha mãe. Algumas vezes eu tive a oportunidade de pegá-lo no flagra. Alcoólatra. E para piorar a situação, um dia chegou em casa e foi abusar sexualmente da própria filha. Minha mãe chamou a intervenção policial que o levou e nunca mais soubemos notícia dele no Rio de Janeiro. Eu olhava para a família da minha mãe, olhava para a minha família e dizia, mano, eu não quero isso para mim. Eu não vou casar. Não conhecia o plano de Deus para a minha vida, não conhecia a palavra, não era adorador. Invocadinho, eu falei, isso é um lixo, família é um lixo. Eu vou morar sozinho, vou seguir a minha vida, não quero compromisso com nenhuma maluca. E aí conheci a igreja, conheci o evangelho. Em algum momento entendi que Deus estava me chamando para fazer teologia. Aí eu virei para Deus na minha oração e falei assim, eu não vou ser pastor. E ele, vai sim. Eu falei, vou não. Ele falou, claro que você vai. Eu falei, claro que eu não vou. E de alguma forma Deus me perguntou, enquanto eu orava, e eu disse para ele, quando ele me questionou, por que você não quer ser pastor? Porque pastor casa, eu não vou casar. Aí ele falou, vai sim. Eu falei, vou não. Não vou casar. Família é um lixo. E ele me disse, vai sim. Aí eu falei, tenho condições para o senhor. Se o senhor quer que eu case, minha particularidade com Deus, você não tem nada a ver com isso, como você conversa com ele é um problema teu, como você desenvolve toda oração com ele é um problema teu, mas minha particularidade com ele, eu disse para ele, não quero casar. Se o senhor quer que eu case, condições. Número 1, disse eu para Deus aos 15 anos de idade, tem que ser uma loura de olhos verdes. Gosto é igual ao nariz, cada um tem um, o problema é meu. Eu não conhecia nenhuma loura de olhos verdes. Falei assim, então não vou casar. Condição número 1, loura de olhos verdes. Condição número 2, nunca deverá ter namorado ninguém. Primeira boquinha, ó. Eu não quero casar mesmo, não estou nem aí. Vou dificultar mais um pouco. Loura de olhos verdes, nunca deverá ter namorado ninguém. Eu vou ser o primeiro namorado. Outra condição. Eu gosto pra caramba de pastel. Que ela saiba fazer pastel. Quarta e última condição,
cabra exigente, que ela me dê um upgrade, que ela me faça ser melhor do que eu sou, porque eu vou te falar uma coisa, tu está colado com carinha, com a menininha que está fazendo você ser pior do que você já é, irmão. Isso não só no que diz respeito a relacionamento, como também a amizade. Tu está colando com uma galera que, em vez de te aproximar de Deus, está te afastando, que, em vez de fortalecer a tua fé, está te enfraquecendo. Pelo amor de Deus, mano. Cerque-se de pessoas que te dê um up, que te jogue para cima, que te valorize. Não que queiram se aproveitar do teu corpo, não que queiram se aproveitar do que você tem. Abre teu olho, se você não se valorizar, quem vai te dar valor? Tem que me dar um up, fazer pastel, nunca ter namorado ninguém, loura de olhos verdes, tô nem aí, não quero casar mesmo. Encerrei minha oração. Fui seguir minha vida de solteiro. Estou na igreja no sábado de manhã, Jardim Paraíso, São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Nunca vá lá em nome de Jesus. Estou na sala dos juvenis, meia parede, igreja tinha só meia parede na sala externa. A luz do sol incidia sobre nós no sábado pela manhã. Eu estava ouvindo a lição assim dos juvenis, aquela luz de sol em cima de mim, peguei a lição, coloquei assim, tapei, para o sol parar de torrar meu juízo. Olhei para a porta, chegou uma menina, olhei assim, cabelão lourão até a cintura, o sol bateu, refletiu. Eu falei, é anjo. Olhei, ela olhou na minha direção, olho verdão. Eu, existe? Ela sentou, e eu fiquei assim espantado, eu falei, será? Não, besteira, besteira. Ei, ninguém falava nada na hora da lição, bando de adolescente tapado, boca cerrada, professora, uma força para a gente falar. Essa menina, loura de olhos verdes, levantou a mão e pediu a palavra na hora da lição. Eu falei, não acredito. Ei, fez um comentário da lição da escola sabatina, arregaçou. Eu olhei para ela, pensei assim, essa mulher me dá um up. Eu acho que ela vai me fazer ser melhor. Será? Não, besteira da minha cabeça. Terminou a lição, culto, aquela coisa toda. Eu falei assim, acho que eu vou falar com ela, mano. Eu vou falar, eu tenho coragem. Me preparei, dei uma impostada na voz. Bom dia. Depois a farsa caiu por terra. Tudo bem. Primeira vez que você vem à igreja aqui? Não, já vim outras vezes. Eu pensei, onde é que eu estava? Aí você veio sozinha, veio acompanhado. Estou com a minha mãe, estou com a minha irmã. Aí eu, cadê o namorado? Ela, não tenho. Aí eu falei, não tem, mas já teve. Aí ela falou, não, nunca namorei, isso não me interessa agora. Aí eu falei, não acredito, mano. Eu falei, será? Aí falei assim para ela, o que você faz da vida? Estuda, trabalha? Ela falou, estudo e trabalho. Eu falei, que legal. Trabalha com o quê? Eu trabalho ajudando meu pai. O que teu pai faz? Ele trabalha na feira vendendo pastel e caldo de cana. Aí eu falei, será? Tá, mas tu vende o pastel? Ela, não, eu fabrico os pastéis para o meu pai vender. Aí eu falei assim, Senhor, que ela não seja tão exigente como eu fui. E graças a Deus ela não foi muito exigente. E nós estamos casados há 30 anos. E vou te falar, casamento é muito legal. Mas
tem que seguir a orientação divina. Tem que deixar Deus conduzir. Você está enxergando a coisa só com os teus hormônios, irmãos. Tudo que você quer é só sexo. Tu é tarado, é? Quando é que você enxerga o ser humano além de ser um objeto de consumo? Predador. Predadora. Porque tem umas mulheres que são demoniadas, irmão. É o espírito da mulher do Potifar. Espírito cansado. Olha para o José, deita-te comigo. Mulher cansada, mano. Ei, o sexo é uma bênção. E ele tem todo um respaldo divino exibido na palavra. E tudo começa com a simples orientação dada no Éden, que é o nosso texto da mensagem dessa manhã, que é Gênesis 2, verso 24, que diz, repete, eu digo, você repete. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que é uma só carne? Sexo. Mas, para se unir em uma só carne com a mulher da sua vida, você tem que deixar pai e mãe. Isso se chama casamento. Deixar pai e mãe inclui 3 coisas. Passo número 1, financeiramente. Tu quer casar e não tem dinheiro para sustentar tua mulher, irmão? Quer viver de mesada do papai? É sério? Deixar financeiramente o primeiro passo. Geograficamente, quem casa quer casa. Tem que sair da geografia dos pais. Quarta-feira, pastor, quero contar uma bênção. Vamos nos casar e meu sogro permitiu construir em cima da casa dele. Fazer um puxadinho nos fundos. Bênção. Primeiro passo, deixar financeiramente. Segundo passo, deixar geograficamente. Terceiro passo, deixar emocionalmente, cortar o cordão umbilical. Que história é essa de brigar e correr para a casa do papai? Ei, os 3 passos necessários para você ter a constituição de um lar. Agora, por que isso é importante e totalmente respaldado pela Bíblia? Paulo apanha o mesmo versículo e utiliza o mesmo verso do Gênesis, lá em Efésios capítulo 5. E lá em Efésios capítulo 5, no verso 34, ele repete e depois ele explica por que repetiu. Grande é este mistério, mas agora eu estou falando de Cristo e da igreja. Ei, você é esperto. O mesmo texto para casamento é o mesmo texto como Cristo se relaciona com a igreja. O mesmo texto para você formar a tua família é o mesmo texto para você construir o teu relacionamento com Deus. O que isso significa? Significa que, se para casar com a mulher da minha vida, eu deixei pai e mãe financeiramente, geograficamente, emocionalmente, para se casar com o Senhor da minha vida, eu tenho que deixar o mundo financeiramente. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e ferrugem consomem. Eu tenho que deixar o mundo emocionalmente. Não ameis o mundo nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu tenho que perder a perspectiva geográfica deste mundo. O meu lar não é aqui. O meu reino não é deste mundo. Olhai para as coisas do alto, disse o apóstolo Paulo. Ei! Os mesmos 3 passos para se casar são os mesmos 3 passos para você se casar com Cristo. Por isso que o diabo ataca tanta sexualidade, ataca tanto a família, porque o referencial para mostrar como ele lida conosco é o casamento. E quando é que o casamento dá ruim? Quando você começa a namorar tudo errado. Casamento não é um negócio que começa aqui no altar. Casamento não começa através do namoro. Vou te falar uma coisa. Se começar errado, dificilmente dá certo. Não vai te dar um up. E se você errar no casamento, tu vai arruinar a tua vida inteira. E se desse casamento errado surgirem filhos, você vai arruinar também a vida das crianças.
E o que deveria ser um referencial de como Deus se lida com a igreja, acaba se tornando um péssimo testemunho. E por isso que o diabo mais gosta de fazer é unir as pessoas de modo equivocado. A gente sempre diz: o que Deus uniu, o homem não separa. E Ellen White me vem e diz que o diabo está trabalhando para unir muita gente despreparada, porque se eu tiver casais despreparados, desequilibrados, sem comunhão com Deus, vai ser uma tragédia para a igreja. E estamos vendo uma juventude se afundando na fornicação, uma juventude se afundando na pornografia, a sexualidade mal administrada, o sexo utilizado precocemente, não mais reservado para o casamento, o plano de Deus jogado na lata do lixo. Você não tem prazer, você não é feliz, porque você não é um verdadeiro adorador, você não cuida da sua alimentação e você também apanhou o plano de Deus para a sexualidade, jogou na lata do lixo. E chegou aqui nessa manhã. Quer ser forte? Entrega as tuas fontes de prazer para a direção de Deus. Quer ser forte? Assuma o plano de Deus para o desenvolvimento de todas as áreas da sua vida, inclusive a sexualidade. Estamos vivendo uma sociedade de consumo, o cara pega e larga, e o homem de verdade tem sido pautado por aí, que é aquele que pega um montão de mulher. Eu vim para o forte, peguei um montão. Some! Na ótica de Deus, não. Você é um devasso, um promíscuo. Na ótica de Deus, homem de verdade não é o que pega um montão de mulher. Homem de verdade é aquele que conquista a mesma mulher todo dia. Aí, Senhor, ensina como é que se lida com o sexo oposto. Aliás, ele nos ensina no mesmo capítulo 5 de Efésios, só que agora não mais no verso 35, a gente regressa ao verso 25, e Jesus diz assim: maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Eu tenho que amar como Cristo amou a igreja? Vou morrer por ela? Não. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Como que Cristo amou a igreja? Sem egoísmo. Jesus nunca pensou nele mesmo. Se Jesus tivesse pensado nele mesmo, não teria vindo à terra. Ele nunca pensou em si mesmo. Eu vou lá embaixo ser crucificado, surrado, desprezado, humilhado, estou fora. Ele não pensou nele. Em todo momento ele só pensou em mim, em você. Não há egoísmo na pessoa de Deus, não há egoísmo na pessoa de Cristo. Eles vivem em nossa função. Largou tudo, veio aqui. Amar como Cristo amou a igreja é colocar o outro acima da gente. É preocupar-se com o outro mais do que você mesmo. Se você não está num relacionamento deste, não vale a pena continuar. Termina! Pastor, como é que a gente acha alguém ideal para casar? Quando essa pessoa ama mais a Deus do que você. Aí vai em frente, irmão. É o primeiro requisito. Ama como Cristo amou a igreja. Se esvazia. Sabe por que masturbação é pecado? Porque Deus preparou o sexo para o contexto do casamento para você fazer alguém feliz, o teu cônjuge. Aí você utiliza o teu órgão sexual que Deus te deu para fazer alguém feliz, desprezando todo o egoísmo, amando como Cristo amou a igreja, sem pensar em si mesmo, só para satisfação do cônjuge, no contexto do compromisso. Aí você utiliza o teu órgão sexual para a tua própria satisfação. Não é o propósito. É para fazer alguém feliz, dentro do contexto do casamento, quando você tiver deixado pai e mãe financeiramente, geograficamente e emocionalmente, e construído o que Ellen White chama de um pedacinho do céu aqui na terra. Lar, dirigido por Deus. Quando é que começa a construção desse lar? Agora, no processo do namoro.
E não vem com esse papo, pastor, Deus tem que me revelar porque eu estou namorando com ele, sabe, é trabalhador, é inteligente, mas não quer nada com Deus. Estou orando para ver o que Deus me diz, vai te dizer nada, porque Ele já disse, você não quer submeter a palavra dEle por causa do teu capricho. Olha para a palavra, aqui existem os parâmetros para você desenvolver o relacionamento. Como é que Cristo amou a igreja? Meu tempo está acabando, tenho que buscar meu voo. Cristo amou a igreja, dando para a igreja o que a igreja precisa, não o que a igreja merece. Ei, se Deus der para a gente o que a gente merece, a gente vai morrer. O salário do pecado é a morte. O que eu mereço? A morte, porque eu sou pecador. O que eu preciso? A vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para aquele que nele crê, não pereça, que é o que merece, mas tenha a vida eterna, que é o que precisa. Definição de graça. Deus me dá o que eu preciso, não o que eu mereço. Amar como Cristo amou a igreja, tem que tratar a pessoa além do que ela merece, tem que tratar a pessoa como ela precisa ser tratada, mesmo que não mereça. Isso é o amor de Cristo. E se você não encontrar alguém capaz de amar assim, não namora, não perca seu tempo. Assim Jesus amou a igreja. Ele estava pendurado na cruz do Calvário. O soldado chegou, tu não é o filho de Deus, desce daí, salvou todo mundo e não pode se salvar. Cara abusado, mano. Ah, se eu fosse Jesus. O que eu faria? Gabriel, desce. Gabriel no voo rasante. Fala, mestre. Fogo nele, Gabriel. Queima. Amém? Que eu não sou Jesus? Ao invés de mandar o Gabriel fulminar o abusadinho, ele diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. O cara merecia ser fulminado. Jesus não deu para ele o que ele merecia. Deu perdão, que era o que ele precisava. Ei, é assim que Deus te ama, irmão. O que você está fazendo longe dele? Por que você não entregou sua vida para ele ainda? Não há amor maior que o dele. Ninguém te trata assim. Por que você está querendo buscar significado para a vida nas drogas? Por que você está querendo buscar significado para a vida longe de Deus? Afundado na promiscuidade? Você acha que será satisfeito? As fontes de prazer Ele revelou na palavra e eu transmiti para você. Viva a plenitude da vontade de Deus. Ele te ama assim, do jeito que você precisa, não do jeito que você merece. É graça, é amor, é incompreensível. Como pode, pastor? Mas é o amor de Deus por você, irmão. Eu fui fazer uma semana de oração no internato aí. Semana toda, mano. Pregava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Canseira. E a esposa, saudade, amor, eu também, querida. Contando uns dias para você voltar para casa, eu também, amor. Saudade, saudade. Contagem regressiva para terminar a semana de oração, amor. Eu chego sábado à noite, você me apanha no aeroporto. Combinado, querida. Combinado, querido. Cheguei no sábado no aeroporto, lá de confins do mundo. Lá em Belo Horizonte. Eles falam que o aeroporto de Belo Horizonte fica lá em Confins, mano. 40 quilômetros de Belo Horizonte. Logo ali. Pousei. O avião pousou, descemos, fui pegar bagagem, peguei a bagagem, fui para o saguão, todo mundo abraçando todo mundo beijando todo mundo, eu procurando minha lourinha. Não estava. Ué, não estava com saudade? Não falou a semana toda, vou te pegar? E eu querendo, cara. Todo mundo foi embora, eu fiquei ali.
Sentei sobre a mala, infelizmente ali do lado do ponto do taxista. O taxista parava do lado do Senhor, Belo Horizonte, não, estou guardando minha esposa, muito obrigado. Senhor, Belo Horizonte, não, estou guardando minha esposa, muito obrigado. Senhor, Belo Horizonte, não, estou guardando minha esposa, muito obrigado. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou guardando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não! Estou guardando minha mulher. Só que já haviam se passado 1 hora. Daqui a pouco eu vi um bolo de taxista olhando para mim. Finalmente consegui falar com ela. Amor, onde é que você está? Você não vem me buscar? Ela, oi, amor. Sabe o que é? Eu não sei. O que é? E eu comecei a treinar. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Me ajuda, vai. Dar o que ela precisa, não o que ela... Mais uma vez. Mais forte agora, forte! Treinando. Ela sabe o que é, amor. O que foi, querido? É que eu peguei o nosso carro, descendo a ladeira, o carro morreu, o volante travou, eu não consegui desviar do negócio que estava lá na frente, que era um ônibus. Eu arregacei a lateral do carro toda no ônibus, nós estamos na delegacia, eu, motorista, passageiro, está todo mundo. E eu dar o que ela precisa, não o que ela merece. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Graça, graça, graça. Tá bom, amor, você vem? Vou sim, está terminando aqui. Daqui a pouco, tem meu carro todo arrebentado. Parou do lado, o vidro elétrico ainda funcionava. Ela falou, você quer dirigir? Eu quero. Adiantava brigar? Ia voltar o tempo? Ia desamassar o carro? Se eu dou para ela o que ela merece, eu não ia ter o que eu precisava. Deus tem razão ou não tem? Deus está certo ou não está? Fonte de prazer do homem para com Deus. Adorar. Fonte de prazer do homem para consigo mesmo. Alimentar. Fonte de prazer do homem para com seu cônjuge. Mas segue o plano de Deus para a tua sexualidade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Ninguém te ama como o Senhor. E é por reconhecer este amor que nesta manhã o pastor Lucas entra no tanque com o Miguel Arthur, da Associação Norte, e estão aqui para selar sua vida com Cristo. Sabe o que é isso aqui? É casamento. Sabe o que é isso aqui? É casamento por ter reconhecido a graça de Deus. O Miguel Arthur recebe o que precisa, não o que merece. É a manifestação do amor, é a manifestação da graça. E por causa disso, o pastor Lucas, como ministro do Evangelho, o batiza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E os fortes dizem... Ei, deixa eu te falar uma coisa. Ele reconheceu o amor de Deus, se casou com Cristo, entregou sua vida ao Senhor, a graça o alcançou. Quem aqui ainda não selou sua vida com Cristo através do batismo? Quem aqui ainda não disse sim para esta graça, para este amor? Quem ainda não está vivendo o plano de verdadeiro adorador? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. É para você agora, a bondade de Deus está sendo direcionada para você, a graça de Deus está sendo direcionada para você. Para de resistir o chamado de Deus. O que eu vou fazer, pastor? Levanta do teu lugar, confessa Jesus como teu Salvador, vem ao altar entregar a tua vida para ele. Se você está afastado, volta. Se você está no processo de decisão, decida. Esta é a manhã da tua salvação.
não, levanta daí, vem aqui em nome de Jesus. Eu estou aguardando você. Na verdade, o Senhor está te chamando. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Pastor, eu quero viver uma vida de pureza diante de Deus. Então coloque-se em pé. Se você quer ser puro diante do Senhor, quer o poder do Espírito Santo para viver a plenitude da vontade dEle para a tua vida, quer que todas as fontes de prazer sejam uma realidade na sua vida sob a direção da palavra, ponha-se em pé em nome de Jesus. Agora, se você ainda não se entregou a Cristo e deseja participar futuramente da cerimônia batismal, sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Que a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor te alcance agora. É o chamado dEle para você. Vem em nome do Senhor. Ele diz que sim. Te amo, Deus. Canta. A tua graça nunca falha. Maravilhosa graça. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, Vem cá entregar sua vida para até eu Jesus. me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ei, pastor, vem abraçar sua ovelha aqui, pastor. És fiel em todo tempo. Canta. Glória ao Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. É a graça. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. Você que não veio, sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Essa é a manhã da tua salvação. Tua presença vem aqui em nome do Senhor. Sei que és meu Pai e amigo és. A bondade de Deus. Celebre a bondade do Senhor, canta aí, vai. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Olha quanta gente está sendo alcançada pela bondade e pela graça do Senhor nessa manhã. Se isso alegra o seu coração, pode aplaudir. Aplauda em nome de Jesus. Ei, sabe qual que é o versículo que está na minha cabeça aqui agora? Hoje houve salvação nessa casa. Eu sei que você tem um amigo aqui, eu sei que você tem uma amiga aqui, e você está feliz porque ele ou ela veio até aqui na frente para viver o plano de Deus, para adoração, para alimentação, para administração da sexualidade. Veio viver um casamento com o Senhor, rompendo com o mundo e se unindo para Ele, com Ele para a eternidade. Eu sei que você está feliz. Então vem aqui abraçar essa pessoa e dizer: você não está sozinho não, eu vou contigo, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar. Vem aqui abraçar teu amigo, vem aqui recebê-lo e dizer: nós vamos juntos para o céu. Vem aqui dar essa moral para o teu amigo, para a tua amiga que está aqui na frente. É atender o apelo, sai do seu lugar e veio aqui. Vem aqui em nome do Senhor que nós vamos orar juntos. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Ora comigo. Deus querido, obrigado porque ninguém nos ama como o Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem egoísmo, porque o Senhor dá pra gente o que a gente precisa, não o que a gente merece. Estamos aceitando a Tua graça nessa manhã, o Teu plano para a nossa vida. Esses jovens vieram aqui na frente para confessar que querem se casar contigo para toda a eternidade, através do batismo. Que nada arranque a decisão do coração de cada um deles. Que nós como pastores, nós como amigos, possamos apoiá-los neste caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. O Senhor sabe que foi um desafio para mim pregar nessa manhã. Minha filha está internada. Estou com meu coração partido. Cuida dela, Senhor. Cuida de cada jovem aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Valeu, Rio Grande do Sul.